Noite, sejam todos bem-vindos aqui a esta live, que é a nossa primeira live do nosso programa Conversas sobre Saúde Bucal com a doutora Bia. Então, para quem está aqui a entrar, seja bem-vindo. E vou aqui introduzir, este é um programa novo, já temos aqui algumas pessoas, Edna, Mastala, Vina, Marame. Sejam bem-vindas. Dizer que nós vamos falar de vários temas, temos aqui o César também a juntar-se a nós, vamos falar de vários temas e para dar um pouco daquilo que é o contexto, porque que nós decidimos, este é um programa novo aqui na Odonto Art, mas nós pretendemos fazê-lo de forma regular e nós decidimos ter este tema aqui porque nós notamos que existe muita falta de conhecimento na comunidade. Quando nós fazemos feiras, quando nós interagimos com nossos pacientes, notamos que muitas vezes as pessoas não têm informação sobre saúde bucal. Então é justamente por isso que nós queremos fazer estes temas e vamos ter a nossa querida doutora Bia juntar-se aqui a nós e ela vai falar sobre alguns temas. Então, enquanto isso, podem ir entrando. Temos aqui já mais pessoas, Augustus, Andamela. Escrevam aí onde é que estão, de onde é que nos assistem. Podem deixar nos comentários. E vamos ter já aqui a doutora Bia já conosco. Deixem nos comentários de onde é que estão a falar, se falam de Maputo, se falam de alguma província. Aproveitem também, o tema de hoje é 5 sinais muito pouco conhecidos de que você possa precisar colocar aparelho dentário. Temos aqui a Ângela Comé. Boa noite a todos. Então, se tem alguma questão também que gostaria que a doutora Bia pudesse cobrir, deixe nos comentários também que nós vamos responder. Então, enquanto aguardamos a doutora Bia, como eu havia dito, este é um tema muito pouco conhecido e nós percebemos que as pessoas até se preocupam, elas se preocupam em poder resolver os problemas bucais, mas nós conseguimos notar o choque na cara das pessoas quando nós revelamos alguns desses detalhes que nós vamos aqui falar. Muitas vezes as pessoas simplesmente nem faziam ideia, porque existe aquela noção de que o aparelho é apenas para questões estéticas, e nós vamos até falar muitas dessas coisas hoje, mas nós notamos isso. E então, para quem está aqui na live, separe um bloco de notas para poder anotar esses pontos, porque nós vamos também falar de como poder identificar. Oba, já temos aqui a nossa doutora. Olá, olá, Seja bem-vinda, doutora Bia. Como obrigada, está, boa doutora? noite a todos. Muito boa noite, muito boa noite. Eu também não me apresentei, doutora Bia, já viu? Para quem não sabe, eu sou Evans, meu nome é Evans, sou diretor aqui da Clínica Diretor-Geral e não sou dentista, mas eu adoro aprender e a verdade é que eu tenho aprendido muito sobre saúde bucal porque trabalho com pessoas muito inteligentes e temos o prazer de ter uma dessas pessoas, que é a doutora Bia, que ela vai poder partilhar um pouco daquilo que é o seu rico conhecimento. Já agora, doutora, como é que a doutora se sente? Estamos a introduzir esse novo programa, que é a primeira vez que estamos a lançar as conversas sobre saúde bucal. Como é que a doutora se sente lançando este programa? Olha, é uma grande honra para mim poder criar este programa aqui. Este programa foi criado com o intuito de ajudar os nossos pacientes, porque muitas vezes nas consultas nós temos recebido muitas perguntas dos pacientes, nós temos tido muitos pacientes também que quando recebem a explicação sobre alguns problemas dizem: uau, eu não sabia disso, eu nunca tinha sido informado. E as pessoas sempre ficam alarmadas e preocupadas. Então, nas feiras de saúde também que nós temos participado, temos muita gente a interagir e a procurar saber, a querer perceber um pouquinho mais. Então, percebi que existe
muita falta de conhecimento. Então, por que não Verdade. nós estamos a dar esse conhecimento às pessoas? Por que não nós estamos a Uhum. conscientizar as pessoas sobre estes problemas que Uhum. existem para que as pessoas também possam resolver enquanto ainda é tempo? Então, foi essa ideia, foi Sim, daí que surgiu esse programa. com certeza. Eu não sei se a doutora tem notado, eu pessoalmente tenho notado que muitas vezes temos aquele conceito de que o moçambicano não valoriza a saúde bucal, muitas vezes ouvimos dizer isso, mas eu pessoalmente, quando nós, por exemplo, nas feiras, vimos conversando com as pessoas, notamos que, na verdade, quando nós revelamos os sinais que nós vamos aqui revelar, elas até querem resolver, só que elas ficam chocadas, é porque elas não sabiam, mas elas até comprometem-se em resolver a saúde. Qual é a experiência da doutora em relação a esta questão? Será que o moçambicano não quer saber da saúde bucal? Não, as pessoas querem se saber. Claro que nós sempre vamos ter os dois lados da moeda. Há sempre aqueles que, Uhum. talvez eu até nem diria necessariamente que não querem saber, mas é por falta de conhecimento, porque há muita gente ainda que não tem informação. Muito pouco fala sobre saúde bucal, por exemplo, nas escolas, em casa, os pais. Então, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento, não sabem que isto é algo sério, que é importante resolver esses problemas e por isso acabam deixando de lado esta questão. Isso. Né? Mas quando as pessoas começam a ganhar consciência, elas ficam exatamente como estava já a referir, elas ficam alarmadas, ficam, uau, eu não sabia disto, afinal este assunto é sério, eu tenho que Isso. começar a cuidar da minha saúde bucal. É verdade. E por isso que, mais uma vez, eu recomendo a todos que estejam com um bloco de notas para anotarem e poderem verificar esses pontos, porque são pontos que podem revelar muita coisa. E já agora, doutora, com tantos temas que podiam ser escolhidos, por que a doutora achou este tema do aparelho dentário, dos sinais, por que achou ser este tema relevante? Bom, na minha prática, eu pude perceber, não só na minha prática, na verdade, esta questão dos dentes tortos, todos esses problemas de má oclusão que levam à necessidade de colocar-se um aparelho, nós podemos perceber que praticamente é um problema de saúde pública. Isso significa que grande parte das pessoas tem esse problema. Inclusive, você que está aí em Ok. casa, deve ter algum desses problemas que não tem essa consciência. Em alguns países, mais de metade da população, cerca de 50% a 75% da população tem algum problema de má oclusão que leva a esta necessidade de fazer a colocação do aparelho. Isso. Cá em Moçambique, até onde eu tenho conhecimento, nós não temos estudos que falam sobre isso, mas na minha prática clínica eu pude perceber que a maior parte dos pacientes que eu atendo, eles sempre têm algum problema e têm uma necessidade de fazer a colocação do aparelho. Então, existe aqui muitas pessoas que têm esse problema e realmente não têm nenhuma consciência sobre ele. Doutora, talvez para clarificar, porque eu acho que talvez muita gente, que são termos técnicos, muita gente talvez pode não saber o que é maloclusão, mas eu vi, pelo que eu percebi, pelo que a doutora disse, que a maior parte 50%, eu sabia que a maior parte das pessoas provavelmente tem que pôr aparelho. Será que é isso mesmo? Sim, sim. O que é esta maloclusão que eu estive aqui a dizer? Uhum. A nossa boca, a parte de cima, aqui em cima, e a parte de baixo, elas devem ter um perfeito encaixe. Existe um ponto específico que o dente de cima deve encaixar com o nosso dente de baixo. E qualquer que seja a alteração deste encaixe, onde a parte de cima não toca no sítio certo na parte de baixo, vai levar a esta maloclusão. E daí vem uma série de problemas logo a seguir. Então, a maloclusão é o mau encaixe entre a nossa parte de cima da boca e a parte de baixo, ou seja, a maxila e a mandíbula. Ok. Então, talvez já agora, porque muitas pessoas devem estar aí curiosas, opa, mas ok, quais são os sinais? Como é que eu posso saber? Será que porque a verdade, uma das coisas é que a própria doutora colocou o aparelho. Será que Acho que vocês daqui não conseguem se vê ver muito a aí? câmera. Acho que não se vê bem por causa da qualidade, mas a própria doutora tem aparelho. Então,
E é aqui que é interessante, como se diz, geralmente se diz sapateiro sem sapato, mas pelo menos não é o caso da doutora. Ah, então, acho que as pessoas devem estar mesmo a questionar aqui, mas quais são os sinais, o que eu devo estar atento, como é que a doutora já começou a explicar um pouco de maloclusão e vamos talvez aqui falar um pouco mais disso. Eu ia pedir à doutora para destrinchar um pouco mais quais são os sinais que qualquer pessoa que está a nos assistir pode talvez até ir no espelho e conseguir ver que eu tenho alguns indícios. Quais são os sinais que a doutora conseguia resumir? Um dos sinais que é facilmente identificável é os dentes tortos, ok? Dentro. Porque, sim, os dentes tortos. Deixa-me ver se eu consigo abrir uma imagem aqui. Ahm, Então, a doutora vai nos mostrar uma imagem específica, um acho que, exemplo, né? acho que consigo Então, fiquem mostrar atentos para vamos ver exatamente, para ter uma noção de um Deixa-me exemplo, virar um ok? bocadinho aqui a minha mas está um bocadinho distante, vou mostrar essa imagem. Por exemplo, aqui, ok? Isto são dentes tortos. Na verdade, alguns estão um pouquinho mais para frente, mas são dentes que estão tortos, ok? Veja só, não sei se conseguem ver aqui nesta imagem, aqui. Ah, Um dente por cima do não outro, se vê muito ok? bem, na verdade, não se vê tão bem. Ok, Mas mas um pelo que eu dente percebi, que... a doutora, o dente todo é sobreposto, é isso, tipo um em cima do outro, é isso que a doutora quer Exatamente. dizer? Eles, normalmente eles devem ser assim todos alinhados e quando nós temos os dentes tortos pode Isso. ser um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, um pouco Ok, assim virado. Então isso é que é o chamado isso. de dentes tortos. Então, qualquer dente que não esteja na posição perfeita, seja um pouco para frente, para trás, seja um pouco para o lado, é isso. Exatamente, exatamente. Então isso é chamado de dentes tortos. Depois, o outro sinal que nós podemos identificar é uma mordida aberta, ok? Uma mordida aberta. Muitas vezes as Agora crianças eu tenho mais. têm o Diria hábito que essa de... imagem é mais fácil de perceber. Sim, sim, sim. Muitas vezes as crianças têm o hábito de chuchar o dedo, ok? Vão chuchando até os 6, 7, 10, 12 anos, às vezes adolescentes estão a chuchar o dedo. Este hábito é muito mau, porque ele vai criando uma abertura aqui nesta região e, obviamente, vai alterar a configuração dos nossos dentes, a posição dos nossos dentes, ok? E esta alteração não é só uma alteração dentária, é uma alteração óssea a nível do osso também, ok? Então, isso é uma situação de ferida aberta que também cria esta maloclusão, ok? Ok. A outra Então, um situação que nós buraco, digamos, temos, um buraco no centro, se os dentes não encaixam, não encostam nos dentes, a nos pessoa não dentes, né? consegue tocar os dentes de cima com os dentes de baixo na parte frontal. A parte de trás Quando fecha a boca. consegue tocar, consegue fechar, mas na parte de frente já não há esse contato entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Então fica esse espaço aberto que nós chamamos de mordida aberta. Ok? Então, a outra situação que nós temos é uma mordida cruzada. A minha professora na faculdade, a doutora Marcela, ela costumava dizer que é garreta. A pessoa fala assim, garreta. Então, se vocês forem anotar, normalmente a parte de cima deve fechar à frente da parte de baixo. Vou dar um exemplo aqui. Isso. Conseguem ver este meu modelo aqui? Ok? Ok? Os dentes de cima fecham à frente dos dentes de baixo, ok? Isso. Uma mordida cruzada seria o contrário, ok? Quando Ok. a parte de cima fecha Vai mais por para trás. dentro, para trás, exatamente, por dentro da parte de Ok. baixo. É assim. Então, a minha professora dizia garreta, é garreta. Ela dizia Ok. gaveta. Então, fica ao contrário. Então, a mordida cruzada também é um problema de maloclusão. É uma maloclusão, um tipo de maloclusão. Ok. Depois, nós temos aqui uma outra situação que é também a mordida topo a topo. O Já que não que é a sei se mordida topo a topo? a mordida Isso está topo um a termo topo técnico. não é quando a parte, temos a parte de cima fecha a frente,
temos aqui a parte de cima fecha atrás, mas temos aquela que é os dentes de frente em cima dos dentes de baixo. Então, isto que é a mordida topo a topo, ok? Isto também é um problema, é um tipo de maloclusão, ok? Então, os dentes não devem encaixar, não devem tocar-se assim de frente. Tem que estar Não, um os pouco mais dentes para de frente eles não podem estar por cima, eles têm que estar à frente. Os dentes de cima, eles não podem estar por cima, eles têm que estar à frente dos dentes de baixo. Ok. Exato. Pelo menos eu não tenho problema. Não, não. E depois temos uma outra situação também que são os diastemas, ok? Que são os espaços entre os dentes. Muitas pessoas acham um charme, mas nem sempre, por algumas vezes ou por vezes, esse diastema também é uma maloclusão. Nem sempre, depende dos tipos de diastema, porque se os dentes estiverem na posição certa, não necessariamente que aqueles espaços vão ser uma maloclusão, mas tem vezes que esses diastemas estão sim relacionados a maloclusão quando os dentes estão... Eu quero poder explicar um pouco mais para quem não conhece os termos. O que significa ter um diastema? É um termo que até se ouve, mas o que significa ter um diastema? O diastema é aqueles espaços entre os dentes. Qualquer espaço que existe entre os dentes é considerado diastemas. Pode ser aqui nos dentes de frente, há quem tem um espaço aqui entre os dois incisivos, há quem tem entre os dentes de baixo. Então, tudo isso é considerado diastema. Basta ter um espaço, é um diastema. Aliás, é engraçado, a doutora falou isso, acabei de me lembrar, talvez a doutora pode confirmar se isso é diastema. Eu lembro que eu tinha um professor de inglês que sempre que ele falava, quando ele pronunciava o S, ele assobiava, ele fazia... Mas é porque ele tinha um espaço aberto aqui entre os dois dentes. Será que é isso que é diastema? Sim, exatamente. Isso é o diastema. Isso é o diastema. E veja só, tocou num ponto importante, porque esta maloclusão, estes diastemas, por vezes até vão mudar a nossa maneira de falar. A forma como nós pronunciamos algumas palavras. Então, tem o caso, por exemplo, quando ele vai falar alguma palavra que entra a letra S, ele acaba assobiando. Então, isso sim é um diastema. Isso. Eu lembro que nós gozávamos, sempre sobressaía, porque ele sempre que falava na sala estava sempre a assobiar. Então, lembrei-me disso. Então, depois temos uma outra situação, que esta situação por si só, posso dizer que não é uma maloclusão, mas ela com o tempo vira uma maloclusão. E eu estou aqui a falar sobre as perdas dentárias, ok? Muitas pessoas tiram os dentes e acham que tirar dente não tem problema. Mas o que acontece quando nós tiramos um dente? Okay? Vamos imaginar aqui, eu tenho todos os meus dentes, né? E de repente ia pedir que a doutora falasse um pouquinho devagar, porque eu acredito que esse ponto, eu acho que é muito importante. Vou falar da minha própria experiência. Eu já lembro-me da primeira vez que eu fui a um dentista, na minha idade adulta, pelo menos. Quando eu lá cheguei, eu acho que tinha um furo ou qualquer coisa, tinha uma cárie. E eu cheguei lá no dentista, foi no hospital público, nesse caso. Eu cheguei no dentista e o médico olhou para mim e disse que está aqui, não há muita coisa que podemos fazer, esse dente aqui não tem salvação, porque já chegou aqui nesta parte, temos que tirar, foi o que o médico me disse. A minha sorte é que naquela altura, era dezembro, na época das festas, e então o médico deu uma opção, disse, olha, tu podes tirar agora, ou vais, curtes dezembro, voltas em janeiro. Mas a minha sorte é que não voltei mais, porque alguém já tinha me dito que, Evans, cuidado, acho que o nome, cuidado, um dia não tira dente. Então eu fui com aquilo, quando eu fiquei à espera, deixa lá ver o que ele vai me dizer. Quando ele me diz que tem que tirar o dente, eu logo alertou, alerta. E foi quando eu, depois disso, não voltei mais, fui para uma outra clínica e lá o médico na altura, ele já é que ele me explicou, olha, aqui nós podemos resolver, tem essas etapas, mas eu acredito que talvez muita gente acaba não tendo essa informação de que é possível não se tirar o dente, acabam tirando o dente
e elas não fazem ideia das consequências. Acho que é isso que a doutora ia explicar, né? Então, talvez a doutora, Exatamente. Até só vou para... colocar uma parte de um vídeo para poderem perceber melhor o que eu digo o que eu quero dizer quando não é somente tirar dente, né? Então, eu dizia que nós normalmente temos os dentes todos alinhados. Quando nós tiramos um dente, fica um espaço aqui no Isso, meio, ok? um buraco, E né? quando eles estão todos alinhados, um dente vai empurrando o outro e eles permanecem sempre no mesmo lugar, porque não há espaço para onde sair, ok? Então, quando nós tiramos um dente, o espaço que fica aqui no meio, os dentes que estão aqui à volta, eles começam a movimentar-se, ok? Vamos ver aqui uma imagem, não é? Esses dentes aqui, eles Ok, começam a movimentar-se, ok? Este vai ficando ok. torto, este de cima vai descendo, vai criando um espaço entre os outros dentes, então, porque existe um espaço, e aquele espaço, os dentes sentem-se livres, ok? Então eles começam a movimentar-se. E esta movimentação também vai criar uma má oclusão. Por quê? Porque se o dente estava na posição correta, com o tempo ele foi afastando e foi alterando a sua posição. Então ele deixou de estar na posição correta e passou a ser considerado uma má oclusão. Doutor, Então, tirar dente não é só para dar um tirar pouco de dente. contexto, não sei se você terá falado, porque aqui cortou um pouco a net, mas porque a doutora disse que os dentes começam a movimentar-se. Por que isto acontece? Porque quando tiramos um dente, os outros dentes movimentam-se? Eu estava a explicar que normalmente quando os dentes estão todos juntos, eles ficam apertadinhos, assim. Então eles não têm espaço por onde sair, ok? Então quando nós tiramos um dente, Sim. fica um espaço, ok? Fica um espaço. Vamos imaginar um balde d'água, ok? A gente vai enchendo água nesse balde. Quando aparece um furo, aquela água tenta escapar pelo furo. É a mesma coisa que acontece na nossa boca. Quando nós tiramos um dente, os outros dentes, eles têm tendência de ocupar aquele espaço que existe, porque eles sentem-se livres. Então, eles vão se movimentando, Isso, cada um vai isso. afastando, alguns vão inclinando, os outros vão caindo, chegam a uma altura que acabam e saem mesmo realmente os dentes. Então, tirar dente nunca é somente tirar um dente. A longo prazo vai ter um monte de consequências. Então, tudo isso, o conjunto, todos Problema. esses levam a uma mala oclusão, porque a alteração na posição dos dentes, eles deixam de estar naquela posição perfeita que ele deveria estar e passa a ocupar uma outra posição, e essa outra posição vai ter outras implicações. Ok. Então, resumindo, doutora, é tipo os dentes, eles é como se eles não, falando numa linguagem assim muito simples, os dentes não gostam de que tenha um espaço entre eles, né? Eles sempre têm a tendência de querer estar colados um no Isso, outro. Então, se tiram um dente, fica aquele espaço em branco, eles sentem como se fosse um vazio. Então, a tendência deles é de encostar, cair um para encostar no outro. Então, ficam exatamente, tortos. É isso? Ok. exatamente. Alguns vão virando, vão E é ficando engraçado tortos, vão que se muita deitando. gente não faz isso. Sim. Alguns vão ficando deitados como este, os outros vão criando espaço. Este movimentou-se para aqui e criou um espaço aqui. E o pior é quando esse espaço começa a aparecer aqui nos dentes de frente, porque aí já começa a incomodar as pessoas esteticamente. Porque quando ela sorri, aparece um fundo preto, parece que tem um buraco ali no dente, mas na verdade não é necessariamente um buraco, é o diastema, o espaço que se criou. É por causa do espaço que o dias tem, né? E a doutora falou de vários pontos. Talvez para nós resumirmos, para quem está nos assistir, fique claro, de forma resumida. Portanto, qualquer dente, se eu tenho um dente torto, já é um sinal que eu tenho que colocar aparelho. Sim, Imagina aquela pessoa que diga, mas já eu até sei que tenho dentes tortos, mas está um pouquinho torto, nem me incomoda, eu estou à vontade, eu sorrio. O que a doutora diria para... Será que esta pessoa não tem que se preocupar? Está só um pouquinho torto, não te preocupes. Ou será que a pessoa mesmo tem que se preocupar? Porque as pessoas, por vezes, pensam que é uma questão estética, mas se eu estou à vontade com o meu sorriso, então nem preciso me preocupar que eles estão tortos. O que a doutora diria sobre esse aspecto? do meu lado cortou.
Não consegui perceber a pergunta. Eu, está conseguindo ouvir agora? Está conseguindo ouvir? Com alguma dificuldade. Verdade. Acho que a nossa internet não está a ajudar também. Agora? Está melhor? Acredito que sim. Eu diria que muitas vezes, a Tora falou dos problemas, um dos sintomas é ter dentes tortos. E muitas Exato. vezes, eu pelo menos já ouvi ou já li em algum sítio, algumas pessoas a dizerem que, mas eu até sei que eu tenho dentes tortos, mas tipo, é só um pouquinho, está um pouquinho torto aqui, tipo, nem me incomoda. Porque muitas vezes existe aquela associação de que, olha, eu só tenho que me preocupar, eu estou feliz com o meu sorriso. Eu não preciso ter um sorriso perfeito, liso, eu estou feliz com o meu sorriso, não tem problema, não estou preocupado com a estética. O que a doutora diria a essas pessoas que dizem que pá, o meu dente está um pouquinho só torto? Será que é uma coisa que ela não se preocupa, não há problema, ou elas mesmo assim têm que se preocupar, mesmo que seja um pouquinho torto só? Exato. Como eu estava a dizer, basta ter um dente um pouco virado, um pouquinho fora do lugar, já é considerado mal oclusão, ok? E todo Ok. mundo que tem mal oclusão deve sim estar muito preocupado. Por quê? Porque esta mal oclusão, com o tempo, Ok. cria consequências, tem consequências. Quando nós temos alguma Uhum. alteração no posicionamento dos nossos dentes, isso significa que o dente que devia estar a tocar aqui vai estar a tocar neste outro ponto, por exemplo, e cada vez que ele vai tocando no ponto errado, o próprio dente fica sobrecarregado, ok? E essa sobrecarga vai se refletir nos próprios dentes. De que forma? Porque nesta região, deixa eu pegar aqui. Nesta região aqui, entre que nós chamamos de região cervical, que é entre a coroa e a raiz do dente, ok? Nesta região, quando os dentes ficam Uhum. sobrecarregados, eles começam a sofrer desgastes, ok? Então, nesta região, os dentes Ok. começam a partir-se à medida que vão caminhando para o interior do dente. Então, ele vai se desgastando, vai chegar a uma altura que vai ficar uma camada fina de dente que o próprio dente acaba se Sim. partindo, ok? Então, Ok. fica somente a raiz. Então, Sim. essa é a consequência ao longo do prazo. Em alguns pacientes, isto é muito mais rápido, esse processo é muito mais rápido. Em outros pacientes, o processo é um pouco mais lento, mas no final é isso mesmo que acontece. Muita gente pensa que eu perdi dentes, eu já sou mais velho, já sou idoso, tenho 60 anos, 70 anos, acha que é normal perder os dentes com a idade. Mas não é normal. Por quê? Porque todos esses cuidados devem ser tidos em consideração na fase mais jovem. Quanto mais cedo a gente diagnosticar este problema, mais cedo nós conseguimos tratar e evitar com que este problema torne-se maior. Ok? Então, quando nós Ok. temos uma má oclusão, um mau posicionamento dos dentes, cada vez que a gente for a morder ou a fechar a boca, os dentes vão tocando em pontos errados e isso vai Sim. sobrecarregando os dentes e vai criando desgastes. Tanto desgastes nesta Ok. região, perto da gengiva, ok? Tanto Uhum. como desgastes aqui nesta região aqui, ok? Embaixo. Exato, aqui, nesta região, ok? Então, vai sempre criando desgaste e com o tempo os dentes vão ficando cada vez mais curtos e isso vai pingando e vai... É uma bola de neve, ok? Vai sobrecarregando cada vez mais os outros dentes e vai perdendo um dente atrás do outro. Então, esse é um Então, motivo de preocupação. então, deixa eu ver se eu entendi, doutora. A doutora consegue ouvir? Sim, Sim. Deixa eu ver se eu percebi, né? Foi muita coisa, vou tentar processar. Então, a primeira questão, falamos dos dentes tortos, será que eu tenho que me preocupar, mesmo que seja um pouquinho? Então, pelo que eu percebi, que a doutora disse, é que basta o dente estar um pouquinho virado, por menor que seja a alteração, isso já é classificado como maloclusão, é isso? exatamente, exatamente. Então, ok. Então, se eu tenho, mesmo que seja um pouquinho virado o dente, que não está naquela posição como deve ser, já tenho que preocupar porque já tem um indício de classificação de maloclusão. Exatamente. Ponto número Isso já é um. uma maldição, exato. E pelo aquilo que a doutora estava a explicar, se eu já tenho oclusão, significa que a consequência com o tempo é que
vai sobrecarregar os dentes, mas também com essa sobrecarga porque vamos estar a pressionar mais alguns dentes, eles vão começar a se desgastar, é isso? Por causa de um dente. Exatamente. Exatamente. E ainda tem outra consequência. Porque à medida, aliás, sobre essa consequência que eu estive a falar dos desgastes, é como diz o ditado, água mole em pedra dura, bate tanto que até fura. Uhum. Então, às vezes parece pequenino, é só um dente que está É uma virado, coisa mas este dente, cada dia a bater no sítio errado, vai criando a sobrecarga e com o tempo vai se desgastando. E daí, este desgasta-se, acaba se partindo, começa a movimentar os outros dentes, vai criando, os outros dentes vão ficando sobrecarregados, fica com menos dentes para mastigar os alimentos, os outros dentes vão ficando sobrecarregados, então parece que vai passando de dente para dente, mas na verdade era aquilo que eu estava a explicar, era uma bola de Ok. neve. Ou seja, Exato. um problema começa pequenino, mas com o tempo, e, Exatamente. e, e, e acho que é uma coisa muito interessante que muitas vezes e é aqui onde é que está o perigo dessas coisas, que nós menosprezamos, é uma coisa tão pequena, mas com o andar do tempo, as consequências vão se acumulando e quando nós já descobrimos, é como outras doenças, é como o cancro, né? Quando já descobrimos, quando nós já notamos o grande impacto, provavelmente já é tarde, ou já para resolver é muito mais complicado, né? É mais ou menos Exato. isso. Exatamente. E essa sobrecarga que os dentes vão tendo ao longo do tempo, isto começa a refletir-se em outras regiões. Por quê? Começa a passar para esta região aqui. Nós começamos a ter maior cansaço ao comer determinados alimentos, principalmente alimentos duros, para quem gosta de comer carne, começa a ter maior cansaço, às vezes até diz, pois não me apetece comer nada duro, estar a mastigar, por quê? Porque essa região toda está sobrecarregada, então é um esforço maior que a pessoa tem que fazer para estar a comer os alimentos, Isso. para estar a mastigar, e com o Uhum. tempo essa sobrecarga também começa a criar dores de cabeça, dores na articulação, e vai levar até a ter aquilo que chamamos de disfunção temporomandibular, que é problemas aqui Ok. na articulação. A pessoa abre a boca, começa a fazer um pequeno barulho, mas tudo isso está relacionado com a nossa boca, porque esta região está sobrecarregada. Então, Então, a dor de senhora está a dizer cabeça, que dores no ouvido, dores nesta região, cansaço ao isso. mastigar, tudo isso pode ter relação com os problemas dentários, com esta maloclusão. Então, a senhora está a dizer que com o tempo, por causa de um pequeno dentinho torto, mas nós começamos a esforçar os dentes e com o tempo também esforçamos já esta região toda da boca, a maxila, mas depois acaba Exatamente. afetando o ouvido, a cabeça, é assim que progride. Exatamente, exatamente. E olha, Como é que ainda os temos mais pacientes uma. reagem, doutora? Estou aqui. Diga? Ah, pode dizer, doutora? Dizia que nós ainda temos mais uma consequência, porque não para por aí, ok? Esses dentes tortos que nós temos, muitas vezes, Ok. eles vão criar maior dificuldade para nós higienizarmos os nossos dentes, ok? Porque os dentes que são retos, nós vamos escovando assim, com mais facilidade nós conseguimos remover os restos de comida. Quando nós temos um dente para frente, um dente mais para trás, aqui cria-se um espaço maior. Uhum. Nesse espaço sempre vai acumular maior quantidade de restos de comida que quando a gente vai higienizar não consegue remover, ok? E principalmente porque muita gente não tem o hábito de usar o fio dental, de usar o escovilhão quando é necessário. Então vai sempre acumulando maior quantidade de comida e há maior proliferação de bactérias nessa região por causa desses restos de comida. E isto tudo, essas bactérias, esses restos de comida, com o tempo vão endurecer e formam aquilo que nós chamamos de tarta, que são aquelas pedras nos dentes, aquelas manchas amareladas. E essas manchas amareladas vão criar inflamação na gengiva, ok? Levam à destruição da gengiva, levam à destruição do nosso osso. E todos nós, talvez não saibam, mas podem imaginar, o que segura o dente na boca é o osso e a gengiva, ok? O osso segura o dente na boca e a gengiva vai encobrir. Então, se o osso está aqui, o dente está aqui dentro, e este osso, ele vai se desgastando, ele vai diminuindo, vai chegar a uma altura que a quantidade de dente que está dentro do osso é muito pequena e o dente deixa de ter suporte.
começa a abanar e acaba caindo. Então, mais uma vez, a pessoa começa a perder dentes por causa daquilo que nós chamamos de ter doença periodontal, que aparece por causa deste acúmulo de tártaro, esses restos de comida que vão acumulando, as bactérias que vão acumulando, endurecem e levam a este tártaro. E este tártaro vai criar inflamação na gengiva, problemas no osso, destruição, que é uma destruição progressiva e é irreversível, ok? O osso depois ele por si só não volta, a gengiva por si só não volta. Então isto é mais um alerta para todo mundo. É importante estarem atentos a esses sinais, ok? E outro risco também é que quando nós começamos a ter o acúmulo deste tártaro, que vai criar inflamação na gengiva, as pessoas começam a ter sangramento durante a escovagem. Por vezes eu até recebo alguns pacientes na consulta e pergunto, então, tem sangramento? A pessoa diz, de vez em quando, assim, quando eu escovo os dentes, não estão preocupados. É tipo, não, acontece uma vez de outra. Sangramento não há problema. Acham que não é nada ter um sangramento de vez em quando ou no dente. Mas não é normal. Qualquer pessoa que tem um sangramento é motivo de preocupação. E quando tem sangramento é porque já temos algumas feridas na nossa gengiva. E a partir dessas feridas, aquelas bactérias que estão ali em volta do tártaro, ok? Que estão ali no tártaro, elas começam a penetrar, ok? E depois, pela corrente sanguínea, vão se distribuir por todo o corpo, ok? Então, as pessoas acabam tendo risco de contrair doenças mais graves, doenças sistêmicas, podem ter um problema no coração, endocardite, podem ter AVC e vidas. Porque essas bactérias podem levar a um aborto, ok? As pessoas podem perder o bebê por causa disso, ok? Então, isso é um assunto muito sério que nós todos temos que estar preocupados com ele. A mim o que me sobressai, doutora, eu acho que é isto que é um pouco, acaba sendo chocante, como um problema que parece ser uma coisa tão pequena, tão minúscula, como que meu dente está um pouco torto, ou tenho aqui as coisas que a doutora mencionou, de meus dentes não fecham, mas que nós não temos noção de, no fundo disso, quantos danos acabam acontecendo por causa disso, todas essas disfunções que a doutora aqui mencionou, de acumular-se comida, acumular essas bactérias, começar a destruir a gengiva, né, a falta dos dentes, quer dizer, então são que vai acontecendo. É um problema atrás do outro, porque um vai acabar gerando o outro e o outro e o outro e o outro. E quando tu notas, quando tu percebes, tu já não tens dentes na boca e nem sabes explicar o que aconteceu. E muita gente já isso é um problema de família, todo mundo tem esse problema. Claro que a maloclusão tem aquele fator hereditário, ok? Tem um fator genético que muitas vezes nós carregamos, mas não significa que tu tens que perder os dentes. O mau cuidado também vai contribuir para acelerar este processo. É falta de cuidado, né? Exatamente, exatamente. E é muito interessante, como é que os pacientes, porque como a doutora já partilhou muitas vezes, não tem noção, como é que os pacientes reagem quando eles têm essas informações, eles vêm à consulta, eles têm essas informações, qual é que é a reação das pessoas? Muitas vezes os pacientes ficam chocados. Olha, eu tenho muitos, já tive vários casos, vários pacientes que vieram à consulta e disseram, uau, eu não sabia disto. Eles ficam bastante chocados, bastante preocupados com a sua saúde bucal. E um ponto interessante é que eles dizem que nunca me explicaram isso. Eu já passei por tantos dentistas, nunca me explicaram isso, nunca me falaram sobre esse problema. Se eu tivesse sabido isso anos atrás, eu já teria resolvido este problema. Afinal, tudo isto que está a acontecer, afinal já é um problema antigo que vem acontecendo, já existia este problema na minha boca. Então eles ficam mesmo bastante chocados. Infelizmente... Por que, na perspectiva da doutora, por que a doutora acha que talvez mesmo indo por vezes a outros dentistas, e muitas vezes eles ainda assim não têm essas informações sobre a sua saúde? Qual é a perspectiva da doutora sobre isso? Olha,
É um pouco complicado eu poder responder essa pergunta. Eu não sei, por vezes é a própria rotina do trabalho, ok? Porque vem um paciente atrás do outro, é sempre uma correria e muitas vezes os pacientes vêm com muitas vezes os pacientes quando vêm às consultas, eles estão com uma dor, ok? E a maior preocupação deles é querer resolver aquela dor, ok? Então muitas vezes os dentistas acabam resolvendo aquela dor e acabam deixando os outros problemas de lado. Mas, por outro lado, também nós provavelmente temos alguma falta de conhecimento por parte dos dentistas sobre esses problemas. Aliás, Ok. mesmo eu digo, olha, nem sempre em toda a minha experiência profissional eu tive este cuidado de explicar todos esses problemas aos meus pacientes. À medida que o tempo foi passando, eu fui ganhando mais experiência, eu fui ganhando mais consciência sobre os problemas. Foi aí que eu disse: não, eu preciso explicar isto aos meus pacientes. Meus pacientes precisam perceber por que eles estão a ter todos estes problemas. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo, inclusive em equipe, aqui no Odonto Arts, com todos os médicos, de treinamento. A gente vai fazendo sessões de treinamento, discussão de casos, tudo isso Uhum. para melhorar os nossos conhecimentos e também para ajudar cada vez mais a todos os nossos pacientes. Isso. Sim, pelo que eu percebi, como a doutora disse, que acaba sendo uma evolução, porque Olha, veja será que um comentário aqui super interessante da Alice. Alice Alice Macia, Macia. Eu extraí 4 molares e os outros iniciaram a ocupação do isso, terreno baldio. Vou marcar é uma isso, consulta. É é isso urgente, mesmo. Alice. É urgente. Tu tens que ver essa situação antes que essa situação piore. Porque muitas vezes a gente não tem consciência, a gente vai negligenciar. Eu consigo mastigar. Eu não tenho problemas. Tens problema. Tu vais notar até que provavelmente o local onde tu tens menos dedos, tu já não estás a usar esse lado para mastigar. Provavelmente vais estar a mastigar muito mais do outro lado. E isso vai criar cada vez mais sobrecarga. Ok? Então é um aspecto muito Isso, vai importante. cortar. Muita gente pensa que eu só mastigo de um lado e isso é normal. Não é normal. A nossa mastigação deve estar distribuída pelos dois lados. Todos os lados têm que estar a mastigar, a estimular, todos os lados. Quando nós só mastigamos de um lado, o outro lado, a musculação vai atrofiar e este lado que está sempre a mastigar vai ficando sobrecarregado e vem todas aquelas consequências que eu estive aqui a falar. Isso. E é isso mesmo, né? Então é um assunto mesmo a se preocupar. E eu acabei percebendo isto, que a própria doutora acabou evoluindo nos seus conhecimentos, não é? E é essa evolução que lhe mudou da abordagem. Aliás, porque eu convivo com a doutora e consigo ver que não, a doutora adotou muito a abordagem de conceito de saúde bucal completa. A doutora podia falar rapidamente o que é esse conceito de saúde bucal completa e que diferença isso faz? Bom, nós quando adotamos essa abordagem de saúde bucal completa é porque nós queremos olhar para o paciente como um todo, ok? Porque como eu estive aqui a explicar, sempre um problema vai levar a outro problema. Um pequeno dente torto vai levar a uma série de consequências. Então, eu não vou, quando eu trato os meus pacientes, quando nós tratamos os nossos pacientes, nós não olhamos apenas para aquele dente. Nós não olhamos apenas para a dor do dente que te levou a vir até a consulta. Nós olhamos para toda a saúde bucal, ok? Que consequências é que o estado de saúde bucal que tu te encontras neste momento vai trazer a longo prazo? Porque o nosso objetivo aqui sempre é querer ajudar os nossos pacientes a alcançarem o melhor estado de saúde bucal para garantir também maior longevidade em termos de saúde bucal. Garantir que mantenham os seus dentes o máximo de tempo possível, que tu chegues à vida, fiques adulto, idoso, mas ainda com todos os dentes completos. Saúde dentária. Isso. Isa com boa saúde dentária, que ainda consigas comer carnes. Eu sei que muita gente adora comer carne e para comer carne precisamos ter dentes, ok? Então é mais ou menos nessa perspectiva que nós olhamos, é para a saúde bucal completa e não apenas para o dente que te dói. E aliás, Eu acho que é muito interessante que a doutora está partilhando.
Eu, Vou partilhar um eu, pouquinho sobre aquilo que é o nosso processo de consulta, uhum, porque por vezes alguns pacientes vêm com intenção de fazer todos os procedimentos na mesma consulta. Isto não é possível. Isto não é possível. uhum, Porque vem, doutora, eu quero fazer. Eu me lembrei. Um caso específico que eu tive um paciente que tinha um uhum. dente partido aqui à frente, ok? Ele Partido. estava preocupado com a estética. Ele sorria e ficava aquele dente partido e ele não gostava. E ele veio à Uhum. consulta, doutora, eu tenho esse dente partido, eu quero resolver, quero pôr massa aqui no dente. E ele tinha histórico já de ter colocado massa numa outra clínica e aquela massa caiu. Ele veio para aqui para a consulta e disse, eu só quero pôr esta massa. Eu disse, ok, não tem problema, a gente vai fazer a avaliação completa, vamos ver todos os seus dentes, ver o que está a acontecer e com base nisso vamos traçar um plano de tratamento para si. Uhum. Quando eu fui observar, eu pude perceber que este paciente ele tinha uma maloclusão, ok? Ok. Então, aquela restauração que ele fez no dente, aquela massa que ele colocou no dente de frente, na verdade caiu, não porque o outro profissional tivesse feito mal à Isso mesmo. restauração ou porque ele tivesse usado o material errado. Não foi por isso, foi porque este paciente tem uma maloclusão. Ok. Aquele dente estava sobrecarregado com um mau posicionamento. Então, ele ia Então comendo, a massa não aguentou. a massa não aguentou com a sobrecarga e acabou caindo. E eu expliquei isso para a paciente. Olha, eu não vou colocar-lhe outra massa sem nós resolvermos em conjunto os outros problemas. Por quê? Porque amanhã o senhor vai voltar e vai reclamar que a massa caiu e vai pensar que não fiz bem o procedimento ou que o material que nós utilizamos não é de qualidade, mas na verdade não é isso. É porque existe um conjunto Isso. de fatores, existe ali uma má oclusão que sobrecarrega este dente e sempre que for a colocar no melhor dentista do mundo, esta massa vai cair. Por quê? Porque temos outros problemas. Então, muitas vezes as pessoas Vai cair. não têm essa consciência. E é isso que eu estava a explicar sobre aquilo que é o processo Isso é da muito nossa interessante. consulta. Nós vamos sempre fazer essa avaliação bucal completa, verificar todos os problemas e daí a gente vai traçar um plano, ok? Em termos de prioridades, o que é que nós temos que tratar primeiro? O que é que vem a seguir? Como é que funciona tudo isto, né? Cada um dos passos exatamente para garantir que, inclusive, os tratamentos que nós fazemos tenham maior longevidade. E aí nós até conseguimos dar garantia aos pacientes sobre os tratamentos, porque nós garantimos que a boca está em condições de receber este tratamento. Isso, isso. E acho que isso é muito interessante, doutora, que como uma é aquilo que eu pessoalmente, pelo menos já antes, em todas as visitas que eu fui ao dentista, eu sempre ia lá por uma queixa e sempre era resolvida a minha queixa, mas eu nunca tive assim um aconselhamento, alguém a olhar para além daquela queixa, como é que está a minha boca, como é que está a situação geral, esse plano de longo prazo. O que a doutora disse é muito interessante, como o paciente achou que o problema dele era este, mas aquele problema que ele tinha era por causa de um outro De problema, um outro que se a doutora problema que não já tivesse existia. dito, ele ia continuar a tentar resolver aquele problema, sempre aí de dentista a dentista, a ficar frustrado que epa, isto não está a funcionar, está a fazer mal, quando o problema não é aquele problema, é que ele tem que resolver um outro problema, porque a boca é um ecossistema, está tudo relacionado uma coisa com Exatamente, outra. exatamente. E o outro dentista é que acaba ficando com má fama, mas na verdade ele Tomar fez o pano, procedimento da forma correta, usou o material correto, mas não havia condições para receber este material e acabou caindo a massa. isto é muito interessante, isto é muito interessante. E eu vejo que a doutora evoluiu, como a doutora partilhou aqui, esteve a evoluir nos conhecimentos. E também uma coisa que mencionamos no início, que é uma curiosidade que acho que as pessoas podem também ter já agora, estamos a falar de colocar aparelho, mas a doutora também é paciente, foi paciente e também colocou aparelho. A doutora podia falar um pouco da experiência, para quem quer matar assim uma curiosidade, como foi um pouquinho. Curiosidade. O que que levou a doutora a colocar aparelho? A doutora tinha dentes tortos? O que levou a doutora a colocar aparelho? Ok, eu coloquei aparelho porque eu tinha aqui embaixo um apinhamento dentário, que é os dentes tortos, era um apinhamento Ok. assim ligeiro, não era muito severo, mas o que Uhum. aconteceu? Na parte de cima eu tinha um dente que nasceu fora de lugar.
E aquele dente incomodava-me bastante. Eu estava constantemente a passar a língua naquele dente. E depois, Ok, porque é um dente que nasceu fora do lugar, eu tinha dificuldade para higienizar aquele lugar, aquele dente, ok? Então houve um ponto que começou entre os três dentes, a criar uma cárie naquele dente. Então eu fui ok. ao dentista, olha, eu estou sempre a passar a língua neste dente, este dente incomoda-me muito. Ele lá assim, tu não tiveste espaço para nascer esse dente, então ele nasceu fora do lugar. Tu tens duas opções. Tu tens a opção de colocar o aparelho, a gente devolve o dente no lugar certo, ou tu tens a opção de fazer a extração. E eu pensei, eu colocar aparelho? Nem pensar. Vou parecer uma betinha feia. Não, nem pensar, eu não vou. Eu, adolescente, nem por engano eu queria colocar o aparelho. E o que eu fiz? Tirei o dente. Se Tirou eu o dente. se eu soubesse das consequências disso, eu tirei Epa. o dente. O que que Mas a doutora acontece? na altura não foi também, não lhe deram essa informação, que olha, se tirar esse dente vai acontecer A, B, C e D. Não, eu não tive essa informação. A única informação que eu tive é ou tira ou coloca o aparelho. Mas por quê? O que que significa tirar o dente? Ninguém me Qual é a opção explicou. mais fácil, né? Exato. E eu, olha, eu não vou ficar dois, sei lá quantos anos, 2, 3 anos já colocar o aparelho. Eu não queria colocar nem que fosse um mês sequer. Então eu acabei ficando com um espaço deste lado entre os dentes. E o que que acontece? Todos estes meus dentes, eles começaram a movimentar-se. Eles Ah, foram não vou afastando. comentar. E notem só, a nossa boca, em cima, nós temos 8 dentes de um lado, 8 dentes do outro lado, ok? Então, os dentes que são deste lado são os mesmos que são deste lado. Nós temos uma linha média aqui no meio, que separa os dentes, ok? Este dente aqui está de um lado, aqui está do outro lado, estes dois dentes são iguais, ok? Então, quando eu tirei o dente e ficou um espaço, os dentes começaram a movimentar-se para este lado, a tentar fechar o espaço, eu fiquei com aquilo que nós chamamos de desvio da linha média. Ou seja, o meu sorriso estava torto, aquilo que era o centro, ok? Esses dois dentes estavam, eles passaram a ficar de lado. E isso incomodava-me bastante, porque cada vez que eu sorria, eu via que o meu sorriso meio que estivesse assim de lado. Então eu disse, não, eu preciso procurar saber. Na verdade, quando eu tomei consciência sobre isso, eu já estava formada, eu já era dentista, e eu já sabia o que, que eu tinha que fazer para resolver, então eu nem perdi mais Ok. tempo. Coloquei o aparelho e disse: eu vou resolver isto porque, sabendo das consequências, não faz sentido nenhum eu me negligenciar e eu não resolver esta situação. Então eu já comecei a tratar e já estou praticamente no final do meu tratamento, graças a Deus, Como é que a e doutora deu se tudo sente nessa certo. jornada? Há quanto tempo é que a doutora já tem o aparelho? A doutora já começa a notar os resultados? Como é que a doutora se sente sendo usuária do aparelho dentário? Eu tô mais ou menos 1 ano e quase meio, eu acho. Um ano e Mais ou meio, menos, ok? sim, mais ou menos 1 ano e meio e praticamente já estou no final do meu tratamento. Eu acredito muito que dentro de alguns poucos meses eu vou terminar o aparelho. E estou muito feliz porque eu agora não paro de sorrir. Estou com um sorriso Conseguiu já, abençoado. conseguiu recuperar, conseguiu devolver os dentes naquela Sim, posição? Como é que foi? consegui. Conseguimos recuperar a linha média, agora faltam só alguns pequenos ajustes para poder finalizar o caso. Podemos terminar, mas consegui sim recuperar a linha média. Opa, isso é bom. E eu acabei percebendo que a doutora, acho que muita gente também acaba estando nessa situação, que, como a doutora disse, a primeira vez que lhe foi falado, mas talvez em algum momento também não lhe deram muita informação, mas a primeira vez que a doutora ouviu a ideia de pá, tem que pôr aparelho, a doutora rejeitou essa ideia. Quais é que, refletindo na sua própria história, mas também na experiência que a doutora tem, as pacientes que a doutora vê, quais são os maiores receios que as pessoas, que os pacientes geralmente têm quando se trata da colocação de aparelho? A primeira pergunta que eu recebo nos pacientes que têm que colocar aparelho é se dói. É, a sério? Sim, é se dói.
Eu Ok. até digo, olha, eu tenho um aparelho, tu vês que aqui que eu estou bem. Achas que eu estou a sentir alguma dor aqui? Então não, o aparelho não dói. É assim, vai Ok. existir sempre uma fase de adaptação. Quando nós colocamos o aparelho, é algo novo na nossa boca. O nosso lábio não está habituado, ok? Então, os Uhum. primeiros dias é normal sentir alguma dor, algum desconforto. Não chega a ser não é uma dor insuportável, ok? Senão Ok. ninguém haveria de colocar o aparelho. Não é uma dor insuportável. E em 2, 3 dias, geralmente essa dor desaparece. Quando faz essas Ok. manutenções do aparelho, porque quando colocas o aparelho, não colocas o aparelho uma vez e depois tiras quando termina. Não, a cada mês é importante fazer-se manutenções, mais ou menos a cada 21 dias tu vais fazendo a manutenção porque há necessidade de ativar-se para garantir que continue a haver essa movimentação dentária. Então é normal após uma manutenção que voltes a sentir alguma dor durante os primeiros 2, 3 dias. Não Ok, uma mas que irritação. tipo de dor é? Será que é uma dor ligeira, forte? É, Como é que funciona isso? na verdade, vai depender de caso para caso da quantidade de força que é aplicada no próprio aparelho. Por vezes é um pouco mais leve, às vezes é um pouco mais forte. Não chega a ser uma dor forte. Ok. Eu Será que é costumo mais um ficar com uma vontade desconforto? de É tipo alguma coisa que está ali meio desconfortável ou como é que a senhora descreveria dá-me isso? vontade de apertar os dentes. Às vezes eu fico com uma Uhum. irritação assim, né, nos dentes, dá-me Ok. vontade de apertar os dentes. Mas, sério, 2 a 3 dias depois, essa dor passa e eu já nem sequer lembro que eu tenho um aparelho. Já nem te lembro. Então, é algo completamente suportável. Ok. E a outra preocupação que os pacientes têm apresentado é em relação ao fator tempo. Quanto tempo leva para colocar o aparelho? De forma geral, a colocação do aparelho leva cerca de um A senhora tempo se médio, eu diria cortou aqui. A 2 anos. senhora falava do tempo, é isso? Aqui, acho que aqui cortou. Exato. Eu dizia que a outra preocupação que os pacientes têm apresentado é em relação ao fator tempo. Porque o fator quanto tempo é que leva para o tratamento ortodôntico? O tratamento ortodôntico leva em média 2 anos. Dependendo do caso, pode levar um pouco menos de tempo, que pode ser talvez 1 ano e meio, alguns casos, poucos casos, 1 ano, mas de forma geral leva mais ou menos 2 anos. E também, dependendo do caso, o quão severo pode levar até 3 anos. Inclusive, até recentemente eu tive um Ok. paciente que tinha uma situação severa, mesmo um caso mesmo bem que já estava num estado avançado, ele perdeu vários dentes e não cuidou e teve uma grande alteração a nível do osso. Ok. E Ah, é? este Ok. para nós podermos corrigir tinha que ser por meio de cirurgias, tinha que Então é mais o complexo. tratamento Vamos dizer. ortodôntico é um caso muito complexo. O tratamento ortodôntico ia levar cerca de 3 anos e o paciente ia ficar esses 3 anos todos sem comer, então nós acabamos refletindo bem, será que realmente faz sentido fazer o tratamento ortodôntico? Começamos a buscar outras alternativas para poder resolver o problema deste paciente de forma mais rápida, mas E então acho que varia também de tem caso uma para lição. caso. Como? Acho que aí também tem uma lição, que muitas vezes é muito fácil cair no erro de autodiagnóstico, eu tenho que pôr aparelho, e acho que a torre deve ter essa experiência, que a pessoa chega para eu quero colocar aparelho, quando nem sequer, talvez, colocar o aparelho não é a melhor Não solução é a para aquela solução. pessoa, tem que fazer uma série de Exatamente. coisas antes ou Exatamente. depois, ou etc. E é por isso que todo paciente deve passar por uma consulta. Aliás, vou falar aqui sobre um aspecto que muita gente pergunta. Quanto é que custa? O Ok? Quanto é que aparelho, custa quanto qualquer a pergunta, tratamento? Seja o aparelho, seja uma restauração, quanto é que custa? O que, isso, que adianta eu dizer qual é o custo deste procedimento e tu vires à consulta e nós descobrimos que não é aquele tratamento que é o que vai resolver o teu problema? Ok? Então, é muito importante todos os pacientes passarem pela consulta, porque dependendo daquilo que foi o diagnóstico, existem N possibilidades de tratamento. E nós não olhamos somente para aquele problema. Existe o conceito de saúde bucal, ok? Plena. Nós olhamos para todos os dentes, é um conjunto de fatores. Olhamos para a questão social em que o paciente está inserido, que implicações é que esses problemas têm, por exemplo, o caso deste paciente que não tinha dentes e ele estava sem comer.
e pensamos em colocar aparelho, mas ele leva muito tempo, não ia justificar a colocação do aparelho, então temos que procurar outras alternativas. Então, tudo isso é tido em consideração e cada um desses pontos vai alterar o preço da consulta, o preço do procedimento, ok? Pode ser necessário um procedimento, pode ser dois, três, então não é simples, não é linear dizer, olha, para tirar um dente é X. Não é assim que Sim. funciona. Deixa eu Às ver se eu vezes nem tem percebi. indicação para isso. Deixa eu ver se eu percebi, doutor. Então, a doutora está a dizer que imagina alguém que considera ou acha, eu tenho que colocar aparelho, vai, naturalmente a primeira questão que tem é, pá, qual é o preço? Qual é o preço? Eu preciso me organizar, natural. O que eu estou a perceber da doutora é que a doutora está a dizer que, por vezes, que é o que a doutora faz essa análise, que muitas vezes o paciente pode, como aquele paciente achava que tinha um problema da massa, mas para ele resolver o problema da massa tem que fazer outra coisa. Então, o plano para ele é diferente de um outro paciente, que, portanto, para ele perceber realmente qual é o orçamento, não de um procedimento, mas para resolver o problema dele, ele tem que perceber primeiro a boca toda, a doutora, nesse caso, teria que perceber, olhar para a boca toda, ver o ecossistema, ver se ele não tem outro problema, se calhar antes de pôr o aparelho, o que tem que ser feito, para depois disso já dar um orçamento para aquela pessoa, com base na situação específica dela. Será que eu estou a perceber corretamente? Exatamente, exatamente. Porque por vezes as pessoas acontece, por exemplo, ligam para a recepção, quanto é que está o aparelho? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver. Um aparelho custa 10 mil meticais. E depois, quando o paciente organiza-se, arranja os 10 mil meticais, vai à consulta diz, doutora, eu tenho 10 mil meticais, quero colocar o aparelho. Quando a gente vai fazer a observação, o paciente tem tártaro, tem um monte de cáries, tem que fazer uma limpeza, tem que tratar essas cáries antes de colocar o aparelho, porque antes de colocar o aparelho tem problemas que devem obrigatoriamente ser resolvidos, porque senão vão comprometer o sucesso do tratamento ortodôntico. Então, Uhum, e quando a pessoa vai receber o plano, já não são 10 mil, são 15 mil, por exemplo. E a pessoa diz, uhum. não, mas não foi isso que me informaram. Quando eu liguei para a recepção, disseram que para resolver este problema é só 10 mil meticais. Então, é sempre importante as pessoas passarem por uma consulta para poder avaliar tudo, todos os problemas que têm, porque é isso que vai determinar em que momentos é que tu vais fazer cada um dos tratamentos e qual é o preço. E falando até especificamente do aparelho, existem vários tipos de aparelho. Cada aparelho resolve um determinado problema, cada aparelho tem a sua indicação, Ok. ok? Então, com base nisso, cada aparelho vai ter o seu preço. Então, se tu me ligas e Só perguntas qual precisa é o saber preço para colocar observando. o aparelho, a minha pergunta é: qual é o aparelho que tu queres colocar? Porque eu não sei, existem vários aparelhos. Então, como é que eu vou te dar o preço do aparelho se eu nem sei qual é o teu qual é o aparelho que tu precisas? Qual é o aparelho que vai realmente resolver o teu problema? Então, corremos o risco de dar um preço e depois a pessoa chegar aqui e ser algo completamente diferente. Então, infelizmente, a medicina dentária não é linear, os preços não são lineares, as pessoas sempre devem passar por uma consulta, ter esta avaliação bucal e, com base nisso, já vai se definir qual é o preço a E pagar, qual é o investimento a fazer para melhorar a sua saúde bucal. uma comparação que eu acho que é sempre interessante fazer nessa área, que é como ir a um médico. Existe uma diferença entre ir a um restaurante e ir a um médico, né? Quando vamos ao restaurante, pá, o que eu quero escolher? Eu tenho lá um menu, eu vou querer um frango, batatas, eu escolho o que eu quero e lá já tem os preços. Mas acho que a medicina, pelo que eu percebi da explicação, doutora, é como ir a um médico, saúde global. Ele primeiro tem que fazer exames, vai ver o meu coração, depois disso é que ele vai dizer, aqui tens que fazer A, B, C, D, e depois disso é que vem o orçamento, né? Porque depende muito do estado do meu coração. Alguém que tem um coração bom, alguém que tem um coração médio, alguém que tem um coração péssimo, vai ter um plano completamente diferente. É a mesma coisa com os dentes, é isso? Exatamente, é exatamente a mesma coisa. Dependendo do estado de saúde bucal que este paciente apresenta, vai ter preços completamente diferentes. Porque o problema que eu tenho não é o mesmo problema que tu tens. Às vezes até aparentemente é o mesmo problema. Eu tenho buraco no dente, tu tens buraco no dente. Mas dependendo do tamanho do buraco no teu dente, vai ter um determinado tratamento. E o tamanho do buraco no meu dente vai ter outro tratamento completamente diferente. Então, não é igual para todos os pacientes. Então, as pessoas têm sim que passar por uma consulta para poder perceber melhor o que é, o que está a acontecer e com base nisso já pode-se definir quais são
qual é o problema. Às vezes até o paciente vem e diz, eu quero tratar isto. Ok, mas tu tens uma outra situação aqui ao lado muito mais grave que essa. Esta não é a nossa prioridade no momento. Isto é o que pode te matar. Isto pode esperar, vai ser feito na fase seguinte. Às vezes quer fazer um clareamento, mas tem um monte de cáries no dente. Como é que vamos tratar fazer o clareamento sem resolver essas cáries? O clareamento vai piorar a tua situação. Então, tudo isto tem que ser tido em consideração quando nós vamos dar o preço ao paciente. Eu acho que por um lado, como consumidor, como clientes, não, temos já. Só que aí acho que aí é quando está o problema que com produtos, eu sei que eu preciso do produto X para limpar a minha casa, eu compro. Mas aí talvez onde pode estar o erro, que as pessoas acabam talvez cometendo o autodiagnóstico sem perceber os riscos que elas estão a fazer por autodiagnosticar, em elas assumirem que "Pá, eu preciso de aparelho, quando o caso é muito específico e acho que até mesmo, dependendo de quem, como a doutora já falou, dependendo do próprio dentista que vai observar, pode ver coisas diferentes, dependendo da língua Exatamente. do Isso pode acontecer também, por vezes os dentistas têm perspectivas diferentes. Também depende muito do conhecimento que cada dentista tem para poder criar um planejamento. Existem vários caminhos e esses caminhos todos podem levar-nos ao mesmo ponto. Ok? Alguns vão levar mais tempo, vão ser mais complexos, outros menos, mas existem vários caminhos e dependendo da perspectiva e do conhecimento das habilidades de cada médico, nós podemos escolher caminhos diferentes. Então, mesmo o paciente até em algum momento pode sim ter algum plano diferente quando vai a dentistas diferentes. Não significa que um está necessariamente errado ou certo, ok? Mas é porque existem caminhos diferentes que por vezes levam-nos ao mesmo ponto. Ok. E doutor, acho que também em algum momento há, como a doutora partilhou a jornada, porque é aquela percepção de que, mas eu vou pôr aparelho leva muito tempo, 2 anos, que até estive a falar em média. O que a doutora diria para aquelas pessoas que estão com este receio por causa, epa, será que vale a pena eu ficar 2 anos com o aparelho? O que a doutora diria para essas pessoas? Eu às vezes costumo perguntar aos meus pacientes que estão preocupados com o fator tempo. Será que vale a pena negligenciar a saúde, deixar de tratar esses problemas agora e depois chegar a uma idade mais avançada sem dentes? Porque eu acho que a saúde bucal não tem tempo, ok? Quando nós identificamos, nós temos que resolver esse problema. Não vale a pena. Eu prefiro cuidar agora, investir o meu tempo agora, investir o meu dinheiro agora e resolver esses problemas e garantir que mais para frente eu esteja com os dentes completos, porque o que vai acontecer é que nós vamos nos preocupar com os dentes depois de perder os dentes. E aí já não há volta. Aí os procedimentos são muito mais caros, por vezes muito mais complexos, ok? Porque o problema que era pequeno tornou-se maior, ok? Então os problemas vão se tornando muito mais complexos, obriga a fazer muito mais visitas ao dentista, porque são mais problemas, a situação é mais complexa, implica maior investimento, ok? E por vezes implica até fazer cirurgias para resolver esse problema. Algo que era pequeno, agora nós temos que fazer uma operação, uma cirurgia para poder resolver isso. E por vezes até nós temos limitações, por vezes nós não conseguimos resolver ao ponto de voltar ao estado inicial, ao ponto de início. Então, não vale a pena. Será que vale a pena tu esperar chegar a essa fase para realmente ganhar a consciência e resolver esse problema? Os 2 anos passam tão rápido. Parece que foi ontem que eu coloquei o meu aparelho. Já estou aqui quase no final do tratamento. Então, mais vale a gente cuidar enquanto ainda é cedo, enquanto ainda é possível e garantir que nós chegamos à fase mais avançada, à idade mais avançada, com todos os dentes completos e com saúde, né? Não, deixa eu ver. O que eu percebi da explicação da doutora é que não vale a pena, mais vale ter o sacrifício e o esforço de ficar por 2 anos para resolver os problemas quanto antes, do que não fazer nada, porque não quero ficar 2 anos, mas depois os 2 anos passam na mesma e aqueles problemas vão piorando e depois para resolver já vai ser muito mais complicado que aquela solução que ele tinha que colocar antes, já nem vai resolver, talvez vai ter muito mais esforço que ele tem que fazer, vai ter que fazer mais tratamentos, talvez vai levar mais tempo. Será que
Será que é esse que eu percebi? Cortou aqui do meu lado A senhora conseguiu me ouvir? uma parte. Eu, Mas, eu- eu de dizia forma que resumida, é, é. mais vale fazer. Nós podes continuar. Ok. Sim, mais vale fazer o sacrifício de ficar os 2 anos, mas fazer isso quanto antes, porque na mesma os 2 anos vão passar, do que não fazer nada e passar os 2 anos e depois daqueles 2 anos que passaram, a pessoa tem problemas muito piores, não é? E já para resolver, já o problema vai ser muito mais complexo, vai exigir um tratamento muito mais avançado, talvez já nem em 2 anos vai resolver. Consegues me ouvir aqui? Está difícil. E acho que a internet não está ajudando. A senhora consegue me ouvir? Acho que eu estou com algum problema de rede aqui. Agora? Já? Agora, Agora já? agora já. Agora já. Ok. Resumindo, que eu dizia que a pessoa deixa de resolver o problema porque não quer ficar 2 anos, quando mais vale fazer o sacrifício de aguentar os 2 anos que vão passar na mesma do que não fazer nada e em 2 anos o problema já piorou muito e a solução vai ser pior. E acho que estamos aqui com algumas dificuldades. A doutora está comigo? Agora estou, mas está sempre a cortar. Eu tive que mudar a minha internet aqui, não sei se já está melhor. Ah, Mas ok, doutora, para nós finalizarmos aqui, o que que a doutora diria para aquelas pessoas que ouviram nossa conversa e elas suspeitam que tem talvez alguns destes problemas, alguns destes sintomas? O que que a doutora diria para as pessoas que estão a nos ouvir e sentem que eu acho que eu tenho talvez algum dente torto, eu tenho aqui tenho falta de um dente. Qual conselho a doutora daria a essas pessoas? Eu diria a essas pessoas para procurarem marcar uma consulta para tentar perceber exatamente o que está a acontecer, o que está a acontecer, que é para poder resolver isso de forma mais rápida possível, porque como nós podemos ver aqui, todos esses problemas têm consequência. Parece só um dentinho tortinho, mas esse dentinho tortinho pode te fazer ficar completamente sem dentes. Ok? Então, quanto mais cedo forem identificados esses problemas, melhor. E qual é a forma de identificar isso? É fazendo consultas. Nós não vamos fazer somente as consultas quando estamos com dor de dente ou quando estamos com um problema severo. As consultas devem ser feitas de forma rotineira, exatamente para, de forma precoce, poder identificar todos estes problemas e poder tratar-se quanto antes. E quando nós fazemos as consultas, quanto mais cedo, mais barato é, menos tempo a gente vai levar nos dentes. São os procedimentos. E quanto mais tarde nós fazemos, mais caro é, mais tempo leva, mais complexos são os procedimentos, por vezes temos que fazer cirurgias. Então é importante cuidar da saúde, façam as consultas regulares, façam limpezas regulares para garantir que a boca esteja em condições saudáveis. Doutora, temos aqui também algumas perguntas já agora que foram deixadas aqui. Tem aqui a Hilda Tilde que perguntava por que depois de remover a cárie e colocar a massa, o dente dói. Depende, na verdade não é muito comum. Eu costumo comparar os nossos dentes como uma bomba relógio, ok? Por vezes a pessoa até tem cárie, aparentemente o dente não dói, mas quando a gente vai tratar ali, começa a ter dor de dente. Os dentes são realmente uma bomba relógio, por isso é que Ok. a gente não fica só a mexer nos dentes de qualquer maneira a decidir que não, eu quero, esse dente tem cárie, eu vou tratar a cárie, não é assim. Os nossos dentes têm prolongamentos, têm nervos, e quando a gente vai mexer, a gente pode em algum momento acabar ativando, mas muitas vezes o próprio dente, a cada procedimento, ele depois pode precisar de algum tempo para por si só ir recuperando. Então pode acontecer de depois de fazer uma restauração,
a pessoa ficar com alguma dor de dente, assim leva às vezes a mastigar, mas depois com o tempo esta dor passa e o problema volta. Agora, se não passar essa dor, provavelmente nós estamos perante um problema mais sério, por vezes o próprio dente não consegue recuperar, ok? Então é importante voltar ao dentista, apresentar esta preocupação, que olha, eu continuo com a dor do dente e vai-se verificar exatamente o que está a acontecer para ver se é um problema realmente mais sério ou não. Então, por outras, não é normal isso acontecer, e se isso acontece, melhor voltar ao dentista, é isso? Eu diria que depende dos casos. De forma geral, digamos que não é normal, mas pode acontecer após uma restauração haver uma pequena sensibilidade, ok? Isso pode acontecer, haver uma pequena sensibilidade, mas que dentro de alguns dias, até uma semana, máximo 3 semanas, essa sensibilidade passa. Mas depois disso, provavelmente pode haver um problema mais sério, então é importante retornar ao dentista. Tá certo. Tem aqui também a pergunta da Alice Macia. Ela perguntava se, acho que foi a Alice que comentou sobre a falta de dentes. Ela dizia, será que o implante é a única opção para quem tem falta de dentes? Acho que é isso. Não é a única opção, mas eu diria que é muitas vezes a melhor opção, ok? Porque a outra opção que existe é fazer colocação de próteses, mas aqui o problema das próteses é assim, quando nós tiramos um dente, naquele lugar, o osso que não tem dente, com o tempo ele começa a desaparecer o osso, ok? O osso começa a ser reabsorvido. E quando nós colocamos a prótese, com o tempo, o osso continua a ser reabsorvido. Esta prótese não vai impedir a reabsorção óssea, ok? Então, por vezes, até alguns pacientes voltam algum tempo depois a dizer que, olha, esta minha prótese ficou folgada, já não está a me servir, mas na verdade não é que a prótese ficou folgada, é que continua a haver reabsorção óssea. E aquela prótese que foi feita sob medida, ela já não encaixa perfeitamente naquele espaço, então fica folgado, ok? Enquanto que o implante é a melhor solução, a maior parte das vezes, porque o implante, por simular um dente, né, porque é um parafuso que coloca-se no interior do osso, e este implante, por simular um dente, ele impede que haja reabsorção óssea. Okay? Então, a prótese não vai impedir a reabsorção óssea, o implante vai impedir a reabsorção óssea, então o implante é a melhor opção. A prótese vai resolver o problema funcional, porque nós vamos continuar a mastigar, ok? Mas a reabsorção óssea continua a acontecer e pode chegar uma altura que a pessoa vai precisar trocar as próteses, mas não porque a prótese foi mal feita ou porque não tem uma boa qualidade, não é por esse motivo, é porque continuam a haver alterações na nossa estrutura óssea. Eu acho que é muito interessante também isso que a doutora partilhou aqui, porque, pelo menos quando nós vemos nos filmes, novelas, etc., ouvimos falar de dentadura ou de prótese, é normal ouvir dizer que nós rimos quando vemos num filme que a pessoa entrou e falou a prótese caiu. Mas o que a doutora falou é bem interessante, que afinal de contas, não é porque a prótese se alterou, mas a prótese foi bem feita, está boa, mas a boca da pessoa foi alterando com os anos, foi perdendo o osso que segurava a prótese, e por isso a prótese já começa a já não servir na boca, mas foi a boca da pessoa, não a prótese. Exatamente isso. Às vezes, o próprio osso ele continua a ser reabsorvido e a prótese não impede essa reabsorção óssea, não impede que a gente continue a perder o osso, mas o implante impede. Então, muitas vezes o implante é a melhor solução e não a prótese. Mas, como eu dizia, cada caso tem que ser analisado de forma individual, porque o problema de cada paciente é o problema deste paciente, é um único problema, é diferente. E também tem outras questões em termos de custos, né? Porque o implante tem um custo que é elevado quando comparado com a prótese. Então, nem sempre as pessoas têm as condições e, por vezes, a única solução neste momento, por falta de condições, é a colocação de prótese, né? Mas eu aqui costumo fazer uma comparação, porque será que vale a pena que eu vou investir pouco, mas depois com o tempo aquela prótese já não serve, vou ser obrigada a trocar de prótese várias vezes, não é? Ainda hoje estava a conversar com um doutor aqui na clínica e ele disse que teve uma paciente idosa que ela já não tinha os dentes de cima, não tinha os dentes de baixo e ela colocava a prótese
Porque houve muita reabsorção óssea, ela podia muito ser diferente, porque houve muita reabsorção óssea. Chegamos perto do músculo, então ela colocava a prótese e a prótese É. saltava, ela não encaixava. E essa pessoa perdeu osso, já não tem osso para colocar no implante, mas a prótese também não encaixa. Então essa Não pessoa encaixa. fica condenada para o resto da vida. Então será que vale a pena eu esperar chegar a essa Obrigado. fase? Porque eu não quero agora, eu podia me organizar agora, investir um pouco mais, mas garantir que o meu osso mantém-se naquela posição, eu não continuo a perder o osso, né? E continuo a comer bem, do que eu estar sempre atrás das próteses e depois acaba que nem uma prótese já não serve mais na nossa boca, né? Então, Ou seja, a prótese resolve o problema, ajuda, a pessoa começa a mastigar, mas no médio e longo prazo o implante é melhor porque preserva a estrutura da boca, o osso, porque o implante é a coisa mais próxima do que um dente real do que a prótese que está lá, né? exatamente, exatamente. Ok. E acho que também há mais uma outra pergunta que colocava aqui, que foi o Brighton, que ele dizia que a que se deve ter dentes apinhados? Você acha qual é a causa, se não estou em erro, de ter dentes apinhados? Sim, podem existir algumas causas. Eu poderia listar aqui talvez duas que podem ser provavelmente as principais. Pode ser falta de espaço para os dentes nascerem. Essa falta de espaço pode ser ou porque o osso é pequeno, não cresceu o suficiente, ou pode ser porque o tamanho dos dentes não é proporcional ao espaço que existe, ou seja, tem dentes grandes, há pouco espaço. E, aliás, falando sobre o crescimento ósseo, é por isso que é muito importante que as nossas crianças, os nossos filhos, façam as consultas muito cedo. Porque quando nós conseguimos identificar esses problemas, enquanto eles Isso. ainda estão na fase de crescimento, existem determinados tipos de aparelho que nós vamos utilizar que vão estimular o crescimento ósseo destes pacientes, ok? Ok. Então nós vamos conseguir fazer que o osso cresça para poder acomodar todos os dentes que vêm, quando é um problema de tamanho do osso. Mas quando já chega à fase adulta, este paciente já não vai crescer. A partir de uma certa idade, os pacientes já não crescem. Então, nessa altura, infelizmente, Isto, nós o muitas osso, vezes já doutora, não quer dizer, conseguimos resolver. doutora, Não dizia o percebi? paciente ou o osso vai crescer? Eu não sei se eu percebi bem. Quando o A pessoa não vai paciente chega crescer na ou o fase, osso não vai quando crescer? chega uma determinada fase que o osso já não cresce. Então, nós já Isso, não vamos ok. conseguir resolver o problema do osso. A única coisa que nós podemos tentar fazer é mascarar este problema fazendo algumas movimentações dentais. Por isso é que, por vezes, há alguns pacientes que acabam tendo que tirar alguns dentes para poder ter espaço para posicionar os outros dentes no lugar certo. Né? Então, às vezes, para colocar o aparelho, tem que se tirar alguns dentes. Esses são os casos geralmente mais severos. Né? Mas isso, nós acabamos chegando indo por essa opção de tratamento, porque já não temos como trabalhar no osso. Mas se nós identificamos esse problema enquanto a pessoa ainda é criança, nós conseguimos estimular o crescimento ósseo e evitar com que a pessoa tenha que fazer, por exemplo, extrações ou desgastes nos dentes para diminuir o tamanho. Então, é mais ou menos isso. Então, pode estar relacionado à questão do crescimento do osso, a ter dentes apinhados, o tamanho dos dentes, é Sim, isso? Ok. exatamente. E será que isto é uma coisa hereditária ou nem por isso? Sim, pode ser hereditário. Por vezes é hereditário. Às vezes a gente herda dos nossos pais em termos de aquilo que é o tamanho do osso. Existe um. Se o meu pai, o osso dele cresce desta forma, o meu osso também pode crescer desta Ele vai crescer forma. da mesma forma. Mas é algo que se contorna quando é identificado de forma precoce. Isso. Tá certo. Bem, doutora, palavras finais, que conselho daria, no geral, para as pessoas que nos ouviram? O que queria dizer? Palavras, vamos fechar a chave de ouro aqui, a nossa primeira sessão das conversas com a doutora Bia. Então, eu iria recomendar, olha,
pessoal que esteja aí todo a assistir, façam as consultas regulares, estejam preocupados com a vossa saúde e um ponto importante, não venham para as consultas já com uma ideia pré-definida do tratamento que vocês têm a fazer. Por vezes a gente recebe pacientes que vêm e dizem, não, doutora, eu quero fazer isto. Mas ok, por que tu queres fazer isto? Se calhar essa não é a melhor solução para resolver o teu problema. Então venham com a mente aberta, venham ouvir o que o médico tem a dizer sobre o estado de saúde bucal e qual é a melhor forma de resolver os problemas. E façam essas consultas de forma regular e de forma precoce. Quanto mais cedo iniciar, é melhor, porque nós vamos conseguir resolver os problemas antes que eles tornem-se mais graves. Porque, como nós podemos ver aqui, um problema sempre vai levar a outro problema. Por exemplo, a cárie ela não passa de um dente para o outro. Mas se a comida está ali no meio dos dentes, a gente não escova, um dente vai ter, o outro dente também vai ter. Então, temos que cuidar. Vamos escovar bem os nossos dentes, 2 a 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições, usar o fio dental e associar isso às consultas regulares para ter o diagnóstico precoce e o melhor plano de tratamento para que todo mundo possa ter o melhor estado de saúde bucal. É isso mesmo, obrigado, doutora. A mim ficou alguns pontos, algumas lições que eu tirei no sentido de não fazer autodiagnóstico, fazer as consultas regulares para ter este acompanhamento e, principalmente, quanto antes resolver o problema. Acho que qual é que é aquele ditado que o pau se desde pequeno, como é que é o ditado? Pau torto quebra desde pequeno, ou sei lá, qualquer coisa assim, né? É isso, esqueci o ditado agora. É de pequeno que se torna o pepino. É de pequeno que se torna rotina. Então, acho que o mesmo aplica-se para a saúde. Quanto mais cedo Mas forem detectados esses problemas, mais podemos corrigir, torcer pepinos, né? Mais podemos corrigir esses problemas e ter a solução do que deixamos, eles crescem, crescem, e quando já finalmente já notamos os sintomas, já nos afetam, já nos incomodam, já o procedimento é muito mais complexo, talvez já tarde. Então, queria agradecer a todos pela presença nesta nossa primeira sessão de muitas e vamos organizar mais outras sessões, vamos com certeza ir mais ao vivo mais vezes e agradecemos mais uma vez a todos. Cuidem da saúde bucal e se alguém tiver mais alguma questão extra, se alguém achar que talvez gostaria de ter assistência, é só deixar nos comentários que sempre alguém da nossa equipa vai estar atento aos comentários, vai estar a dar resposta, vai estar a encaminhar. E agradecemos a todos. Uma continuação de uma boa noite e até a próxima. Obrigado, doutora Bia, por estar aqui conosco. tchau, tchau, até a próxima.